Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Camargo, professor aqui de Biologia do curso Aprenda Bem, e eu tô aqui para mostrar para vocês a correção, então, da prova aí da Federal 2022/2023, a prova de Biologia que contou com 9 questões. Então, vamos lá. Esta é a nossa primeira questão, para a gente poder fazer um comentário geral com vocês. E esta questão trata basicamente de genética e é a questão surpresa da prova, na opinião de muitos professores de biologia, porque ela trata basicamente de herança quantitativa, né? Uma parte da genética pouco explorada pelos vestibulares e em especial pelo FPR. Não me recordo de uma questão tão recente que tratasse desse tipo de herança, né? Então vamos lá analisar rapidamente as questões, as alternativas, né? O gabarito, obviamente, que já está na prova, você já viu o gabarito dessa prova, mas aqui a gente não está para ver apenas o gabarito, e de repente tentar mostrar as outras alternativas, né? Por que não são as demais alternativas as respostas corretas? Então, na questão número 1, ele fala sobre herança quantitativa, né? A cor da pele como uma característica quantitativa. Daí na letra A ele diz o seguinte: considerando a distribuição de uma característica quantitativa em uma população, a maioria dos indivíduos irá se concentrar nos extremos de uma curva normal. Na verdade, não é o que acontece, né? Se vocês olharem, quando você tem a proporção clássica da herança quantitativa, você tem basicamente esse tipo de distribuição aqui, ó. Semelhante ao que a gente chamaria de uma seleção estabilizadora, né? Você tem a parte mais alta do gráfico relacionado aí ao meio, né, dos genótipos aí de uma curva normal. Então, como ele diz aqui, que a maioria dos indivíduos vai se concentrar nos extremos, não, a maioria dos indivíduos vai se concentrar no intermédio, na parte mediana do gráfico, tá? Tanto é que se você cruzar indivíduos que sejam heterozigóticos para 2 pares de genes, na herança quantitativa, a proporção clássica resulta em 1, 4, 6, 4, 1. Então, se você olhar, ó, 1, 4, 6, 4, 1. Então, é o meio que tem a saliência, né, que tem a parte mais acentuada, e não os extremos. Por isso, não pode ser, então, de fato, a letra A. Ok? Daí, na alternativa B, então, o problema está aqui, né? Se concentrar nos extremos, quando deve se concentrar na parte mediana. Na alternativa B, fenótipos quantitativos variam muito em população devido à interação e recessividade e dominância entre um par de alelos. Na verdade, não há uma interação entre recessividade e dominância. Na herança quantitativa, os fenótipos eles resultam a partir do efeito aditivo de alelos dominantes. Tá? Então, quanto mais alelos dominantes, mais alta fica uma planta, mais escura fica um animal, e por aí vai. A letra C é a correta. A letra D diz que uma população, as características qualitativas em comparação às quantitativas são as mais frequentes, já que elas podem ser facilmente distinguidas em classes, como, por exemplo, a estatura dos indivíduos. Na verdade, em uma população, as características elas não são facilmente divididas em classes. Você viu que a linha é contínua. Então, você pode ter uma série de classes intermediárias. Você não consegue estabelecer, em muitos casos, categorias exatamente, caixinhas de classificação. E a letra E, as características quantitativas possuem padrões de herança definidos que podem ser obtidos a partir de cruzamentos mendelianos. Na verdade, aqui a gente não tem uma herança mendeliana, e sim uma herança poligênica. Então, de fato, aí, né, justificando a resposta correta como sendo a alternativa C, né? A grande variação fenotípica das características quantitativas se deve em base da genética poligênica, ok? Então, é o que a gente comentou com vocês. Então, comentário final da questão, uma questão nível de médio a até fácil, porque aquele aluno que estudou herança quantitativa, aquele gráfico com a proporção clássica 1, 4, 6, 4, 1, ele é muito conhecido, né? Igual lá na segunda lei de Mendel, quando você cruza heterozigóticos, é a proporção da 9, 3, 3, 1. Então, para o aluno que estudou herança quantitativa, essa é uma questão que não representava muito perigo.
né? O problema é o aluno que não estudou herança quantitativa. Aí sim pode ter se tornado uma questão mediana até difícil. Mas para aquele que estava, basicamente, com toda a parte genética já na bagagem, é uma questão até, de certa forma, fácil de resolução. Ok? Questão número 2 é uma questão que trata do estudo dos ácidos nucleicos e suas variações, né, como os processos de construção do DNA, como a duplicação, os processos de construção do RNA, como a transcrição, e a formação de proteína, né, a tradução gênica. Então, é uma questão bem interessante, uma questão nível já exigido um pouco maior do que as questões historicamente cobradas pelo FPR. Então, dá uma olhadinha e vamos dar uma olhada rápida aí nas alternativas. Letra A, a informação genética é armazenada nos aminoácidos. Não, né? A informação genética é armazenada no DNA em suas bases nitrogenadas, em especial as trincas de bases nitrogenadas, que nós chamamos de códons. Letra B, a replicação do DNA é o processo responsável pela expressão dos genes. Não. A expressão de um gene resulta na formação de uma proteína. Isso a gente chama de tradução gênica. Então, não seria a replicação do DNA, a expressão do gene, e sim a tradução desse gene, a tradução gênica. A letra C, a diversidade de tipos e funções de células que formam os tecidos do corpo humano se dá pelos diferentes códigos genéticos. Nós temos um único código genético, cuja propriedade, inclusive, diz que ele é universal. Então, nós não temos vários códigos genéticos, nós temos um único código genético, e por isso, então, a alternativa C está incorreta. E a letra D, o processo que sintetiza o hormônio calcitonina e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina é chamado de transcrição. Então, quando você produz um hormônio proteico, então, por ser uma proteína, ele vem de uma tradução gênica. E aqui está falando que ele está vindo de uma transcrição. Não, tradução. A transcrição forma RNA. A tradução gênica forma proteína. Chegando, então, de fato, à letra E, e a resposta correta é bem interessante, né? Porque ele está dizendo que se de um mesmo gene você está formando mais de um produto gênico, aí você está caindo numa parte aí do processo de estudo dos ácidos nucleicos que ocorre lá no núcleo, quando você forma o RNA a partir de um gene. Esse processo a gente chama de transcrição. Só que esse RNA formado, ainda ele sofre um processo de corte e edição, que a gente chama de splicing. Só que como esse splicing pode ocorrer de diferentes formas, removendo aqueles trechos que não serão expressos, que nós chamamos de introns, como você pode fazer diferentes tipos de cortes, diferentes tipos de edição, a partir de um mesmo gene você pode ter mais de um produto proteico ou peptídico. Isso a gente chama de splicing alternativo, justificando então a resposta da letra E. Alguns alunos talvez não lembrem o que é splicing, e aí tornaria a questão um pouco mais complicada. Então, splicing é um processo que ocorre após a transcrição do gene, lá no núcleo da célula eucariótica, e ele resulta na transformação desse RNA que estava imaturo num RNA maduro. E como ele é cortado, então ele fica menor, ele é reduzido em tamanho. Então, essa foi a questão número 2, uma questão mediana e até pode ser considerada, de certa forma, uma questão difícil, o que fugiu um pouco aos padrões de UFPR. Questão número 3, aí sim chegamos numa questão extremamente aguardada e esperada dentro da citologia, tratando aí de envoltórios celulares e, em especial, de membrana plasmática. A resposta correta, então, aí seria a letra A, e vamos dar uma olhadinha, então, nas demais alternativas, as alternativas falsas. A passagem de água para fora da célula, em resposta à inserção desta em um meio concentrado em solutos, é feita por meio de bombas iônicas. Não. A passagem da água ocorre por proteínas de membrana chamadas aquaporinas, num processo que nós chamamos de osmose, e é um processo passivo, né? Não envolve gasto energético. A letra C fala: a bicamada fosfolipídica da membrana celular é altamente permeável. Nós dizemos que ela é semipermeável, né? Uma propriedade da membrana plasmática
que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Letra D. Os receptores de membrana responsáveis por detectar o estímulo são estruturas compostas por lipídio e fosfato. Os receptores de membrana são proteicos, são proteínas. E a letra E. Os vírus, parasitas intracelulares obrigatórios, infectam células humanas por meio do processo de exocitose. Não, seria a endocitose. Justificando, então, de fato, aí a letra A. Vamos à questão de número 4. O metabolismo animal requer que as células sejam supridas com oxigênio e o gás carbônico seja eliminado em um processo de troca gasosa com o ambiente, que chamamos de respiração. Então, aqui uma questão de respiração animal comparada, né? Então, uma zoologia comparada a partir do processo respiratório. Então, isso aqui vai muito ao encontro daquilo que a gente trabalha em sala e trabalha nas aulas gravadas com o pessoal, sempre falando o seguinte: é uma característica da UFPR trabalhar a zoologia de forma comparada, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas. Então, a letra A diz o seguinte: a respiração branquial se dá pela superfície do corpo. Não, pela superfície do corpo ocorre a respiração cutânea. A respiração branquial ela ocorre por membranas que permitem a passagem de água, semelhante a um filtro de ar de carro, e que ocorre por estruturas mais vascularizadas, né? Então, pela superfície do corpo, nós temos a respiração cutânea, como ocorre parcialmente, por exemplo, nos anfíbios. A letra B, a respiração traqueal, é a alternativa correta. Lembrando, né, que nos insetos o oxigênio entra por espiráculos, né, verdadeiros buracos na parede do corpo do animal, levando o oxigênio diretamente ao tecido. Não ocorre um fluido intermediário para a distribuição desses gases. Tá? A letra C falou que os sacos aéreos atuam na excreção de ácido úrico. Não, cara, a excreção de ácido úrico ocorre pela filtração renal, né, os rins produzem um ácido úrico eliminado pela cloaca, né? Então, aqui na letra C, essa questão de associar sacos aéreos com excreção de ácido úrico, né? Meu, viajou total aqui essa alternativa. A letra D, o pulmão dos mamíferos é formado por uma grande quantidade de tubos finos chamados alvéolos? Não, bronquíolos. E minúsculas bolsas chamadas brônquios. Não, as minúsculas bolsas são os alvéolos. Então, ele trocou aqui o papel das estruturas internas do pulmão. E a letra E, o metabolismo celular consiste de reações químicas que visam a formação de ATP, até aqui ok, a partir de glicose e gás carbônico. Não, né? A respiração celular ocorre a partir da glicose, que seria quebrada na presença de gás oxigênio. Então, justificando aí a alternativa B. A questão 5, histologia animal, não é um tema tão frequente assim na UFPR, mas assim, não dá para dizer que é uma surpresa ou uma questão muito rara, né? Está falando de contração muscular, a resposta é já identificada, né? Alternativa B. Vamos analisar as falsas. O sistema contrátil depende da concentração de íons cálcio no mioplasma, até aqui ok, que altera as células actina e miosina. Actina e miosina não são células, são filamentos proteicos de deslizamento. Então, são fibras proteicas, são proteínas, não são células. A letra B, a correta, né? Estímulos nervosos promovem a liberação de acetilcolina. O que é acetilcolina? É um neurotransmissor que leva à despolarização da membrana, né? Isso é o que a gente chama de propagação de potenciais de ação que levam à formação de um impulso nervoso. A letra C, actina e miosina são liberadas na fenda sináptica. De novo, quando o aluno só decora qualquer coisa para estudar a contração muscular, ele lembra que actina e miosina tem a ver com músculo, né? Mas lembrar que a actina e miosina são proteínas de contração. O que é liberado na fenda sináptica são neurotransmissores, como adrenalina e acetilcolina. Tá? Na letra D, o deslizamento das células de actina, de novo, está chamando a actina de célula. Cara, a actina é proteína. E a letra E, a despolarização da miosina. Cara, a miosina é uma proteína. Quem sofre despolarização é a membrana da célula. Então,
nesse processo aí que a gente até poderia falar que envolve ali o estudo do tecido nervoso, que quando a gente estuda tecido nervoso, a gente fala sobre potencial de repouso, potencial de ação, que envolve a entrada de um sódio após a membrana ser despolarizada. Então, tem uma série de mecanismos que podem ser estudados tanto na aula de contração muscular e tecido muscular, quanto na aula de tecido nervoso. Então, uma questão aí mediana, para alguns até considerado relativamente difícil. Porém, se vocês olharem, por eliminação, a gente poderia chegar à resposta, né? Porque tem duas alternativas que chamam a actina de célula. Uma alternativa que diz que a actina e miosina é um neurotransmissor. Então, de cara, a gente podia eliminar três alternativas, né? Então, assim, é uma temática mais complexa até do que a realidade da UFPR, porém, é uma típica questão da federal, veja, enunciado curto e direto. Chegamos à questão número 6, uma questão bem fácil, que trata de ecologia, né, temática mais cobrada da federal nos últimos anos, não é novidade e não é nenhuma surpresa que eles cobraram essa temática associada ao fluxo de energia, né, aquela temática que envolve o estudo de cadeias alimentares, teias alimentares e pirâmides ecológicas. Então vamos lá. Letra A, os heterótrofos formam a base da cadeia alimentar. Não, né? Toda cadeia alimentar começa com os autótrofos, né? Que introduzem energia química no ambiente. A letra B, os heterótrofos são carnívoros, predadores de herbívoros autotróficos. Cara, se alguém é herbívoro, ele não pode ser autotrófico, ele é heterotrófico, né? A letra C, seres autótrofos estão na base da cadeia alimentar. Opa, até aqui tudo bem. Pois são produtores e consomem diretamente os seres fotossintetizantes. Cara, isso é lá que ele misturou tudo aqui, né? O produtor não consome ser fotossintetizante, senão isso seria um ser heterotrófico consumidor, né? A letra D de dado é a correta, né? Seres fotossintetizantes formam a base da cadeia alimentar e servem de alimento para consumidores primários, que podem ser herbívoros ou onívoros, né? Então essa é a correta. E a letra E, em uma cadeia alimentar, os autótrofos estão sempre no início, mas também podem comportar-se como consumidores. Não, quem é consumidor é ser heterotrófico. Tá? Então, podem comportar-se como consumidores? Não. Quem é consumidor primário e secundário é ser heterotrófico. Então, justificando aí a resposta correta como sendo a letra D. A questão número 7 é uma questão que fala basicamente de teorias evolucionistas, de evolucionismo, de seleção sexual. Uma questão bacana, tá? Uma questão interessante, sobre a evolução dos rituais de acasalamento das aves do paraíso. Lembre que rituais de acasalamento são processos resultantes da evolução em milhares de anos, e até milhões de anos em alguns casos, que resultam aí num processo que favorece a seleção sexual, né? A escolha dos melhores genes com base em algumas estratégias reprodutivas. Então vamos ver a letra A ali, né? Os rituais de acasalamento são sujeitos à seleção sexual que altera o código genético dos machos. De novo, mais uma questão falando em código genético. O código genético, galera, é representado por uma tabela que não se altera, ele é aplicado para todo ser vivo, né? Você não muda o código genético de alguém, você pode mudar o patrimônio genético de alguém. Então aqui, ó, esse é o probleminha da alternativa. A seleção natural promove mudanças genéticas nos machos, pois a seleção sexual atua na competição entre machos e não na seleção pelas fêmeas. A seleção natural, ela atua tanto nos machos quanto nas fêmeas. Inclusive, as fêmeas, se você olhar ali na penúltima linha do enunciado, diz assim, ó, são as suas escolhas que decidem quais danças chegam à próxima geração. Então, pelas escolhas das fêmeas que participam diretamente no processo de seleção sexual. Então, esse e não pelas fêmeas deu uma quebrada na alternativa. Letra C. As aves do paraíso apresentam danças, cantos e poses elaboradas devido a mutações epigenéticas. Opa, aqui misturou duas coisas distintas. Você pode promover mudanças nos genes de duas formas. Mudando as suas bases nitrogenadas, e nós chamamos isso de mutação, ou mudando a expressão do gene, o comportamento desse gene a partir de induções, que nós chamamos de metilação ou acetilação. Mas esse processo epigenético não envolve mudança de bases nitrogenadas. Então não existe uma mutação epigenética. Ou é uma mutação, ou é a epigenética que atua sobre o gene.
Letra D de dado, a seletividade das fêmeas promove o surgimento de mutações. Cara, as mutações não ocorrem com propósito de nada, elas ocorrem, elas são aleatórias, elas ocorrem ao acaso. Elas não favorecem alguma situação. Então, por eliminação, chegamos à letra E. Danças, cantos e poses das aves do paraíso são consequência da seleção sexual promovida pela preferência das fêmeas. Então, está bem clara aí essa alternativa que trata aí, resumidamente aí, de uma parte aí das teorias evolucionistas. Penúltima questão da prova da UFPR, uma questão que fala de ecologia de novo. Olha só, mais uma vez, 2 questões de ecologia na mesma prova. Já aconteceu isso numa das provas de 60 questões durante o período pandêmico, né? De 6 questões cobraram 2 de ecologia. E aqui, novamente, agora de 9 cobraram 2 de ecologia. O que não é surpresa, pelo menos para mim não é, tá? Então está falando sobre o uso de agrotóxicos e os seus efeitos, né? Uma possibilidade de uso diferenciado aí de controle biológico nas culturas. Então a resposta é a letra A. Vamos dar uma olhada nas falsas. O que é uma agrofloresta, né? Uma agrofloresta é um consórcio entre monocultura e áreas florestais preservadas. Isso é uma agrofloresta. Então, por exemplo, pega uma cultura de soja e coloco aí de forma alternada, ou próximo a ela, ou no entorno dela, uma área florestal. Isso é uma agrofloresta. As agroflorestas são constituídas por monoculturas selecionadas. Não, por monocultura e área florestal. Aqui ele resumiu apenas na monocultura. Letra C. O controle biológico de pragas prevê a utilização apenas de agrotóxicos. Cara, o controle biológico, esse apenas, né? O agrotóxico, na verdade, ele não pertence ao controle biológico. O controle biológico de pragas, ele utiliza predadores e parasitas para tentar controlar a população dessa praga, desse agressor à monocultura. Né? E aqui ele reduziu apenas ao uso de agrotóxicos. Letra D. Nas agroflorestas são utilizados agrotóxicos apenas para pragas resistentes, em quantidades mínimas e apenas uma vez ao ano. De novo, eu repeti o erro, né? São utilizados agrotóxicos apenas para pragas. Na verdade, nas agroflorestas, você deve introduzir predadores, né? Inclusive, isso é citado na letra A, a alternativa correta, para controlar a população de uma determinada praga, seja ela, de repente, um inseto, seja um fungo ou uma bactéria. A letra E, no controle biológico de pragas, são utilizadas sementes geneticamente modificadas. Não, é a resposta da letra A, né? No controle biológico de pragas, ocorre a introdução de parasitas ou predadores, que podem ser, inclusive, sustentados pela floresta, né? A floresta vai atrair estes predadores e parasitas potenciais das pragas. Muito legal essa questão aí, a questão 8, que trata aí de controle biológico. E a saideira aí da UFPR, questão número 9, a respeito das trocas gasosas, né? Então, mais voltado aí agora a uma questão de trocas gasosas, no caso, as plantas, né? A parte de fisiologia vegetal. Na letra A, nós temos o seguinte: as folhas são as partes das plantas que mais realizam trocas gasosas com o ambiente, até que, a princípio, ok, garantindo que a taxa de fotossíntese seja sempre mais alta que a respiratória. Aí não, né? Não existe essa garantia. Seja sempre mais alta. Existe um ponto chamado ponto de compensação fótico, em que a taxa de respiração pode ser exatamente igual de fotossíntese, né? Tudo que você produz de açúcar, você consome respirando. Então, não existe essa garantia que a taxa fotossintética seja sempre mais alta. Bem de bola. Em cactáceas, as trocas gasosas ocorrem somente durante o dia, pois a alta incidência de luz promove a abertura dos estômatos. Lembrar que os estômatos, em ambiente de alta incidência luminosa e baixa intensidade, baixa concentração de água, eles fecham. E daí, se o estômago fecha, não tem troca gasosa. Nem durante o dia e nem durante a noite, se fosse o caso. Né? Então, aqui, cactáceas promove a abertura dos estômatos. Né? Cactáceas são plantas xerófitas e os estômatos passam boa parte do tempo fechados, né? Com uma medida de economia de água. Aqui a letra C, ele está falando de uma raiz de planta de mangue,
que possuem orifícios que facilitam as trocas gasosas, né, os pneumatóforos, principalmente pensando nessa região que tem maré mais alta e mais baixa. Então, quando a maré está mais alta, como se a raiz prendesse a respiração, e quando a maré baixa, ela tem esse processo de trocas gasosas pelos pneumatóforos, né? Essas raízes são chamadas de raízes respiratórias. Então, a letra C é correta. A letra D, plantas são adaptadas a manter as trocas gasosas em taxas constantes. Cara, a taxa de troca gasosa, ela depende diretamente da temperatura do ambiente e da intensidade luminosa, né? E aqui ele falou independentemente. Não, ela depende. Então, por exemplo, quanto mais luz, quanto mais gás carbônico, quanto mais água, você vai interferir na abertura ou fechamento dos estômatos, né? Os estômatos, por exemplo, com altíssima concentração de CO2, ele fecha, né? Com baixa concentração de água, ele fecha, né? Então, existe uma dependência de algumas variações ambientais. E a luz também interfere diretamente nesse processo. E a letra E, as plantas realizam apenas respiração anaeróbica. Não, aqui não precisa nem terminar de ler, né? Respiração aeróbica. Eu utilizo um oxigênio nos processos aí de troca gasosa. Pessoal, então é isso, fechamos aqui nossos comentários gerais, espero que a gente possa ter ajudado você na interpretação aí das questões, e inclusive usando, de repente, esse material como estudo para outro vestibular ou até, quem sabe, para as futuras provas da UFPR. Tudo bem? Deixo aqui um abraço para vocês, bons estudos, conte sempre com a gente. Até mais.